Primeiro, vereadora Estela, bem importante esse projeto e, como foi dito aqui, e a gente espera que não seja um projeto simplesmente para constar, uma lei, que seja para constar no calendário, mas que realmente seja efetivada a questão de trabalhos, de proposta, de debate sobre a saúde mental, porque se tem alguma coisa que tem preconceito nessa cidade, nessa sociedade, é a questão da saúde mental. Caetano Veloso já dizia, né? De perto ninguém é normal. Então isso é uma coisa que atinge a todos, a todas nós. Eu lembro que no 8 de março, quando nós da PEN escolhemos algumas mulheres para homenagear na história, eu escolhi a Anísia da Silveira com a frase que eu vou reproduzir agora, que diz assim: o que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com outra. O que cura é a alegria, o que cura é a falta de preconceito. A Anísia da Silveira foi uma médica nascida bem no início do século XX e ela foi a pessoa que trabalhou inicialmente a questão da arte-terapia com pacientes dos manicômios aqui no Brasil. Na época, e infelizmente dá para dizer que ainda acontece, era muito comum, né? Era autorizado os eletrochoques, a loboterapia, a lobotomia, enfim, uma série de práticas que não eram práticas da medicina, eram práticas de tortura. E nós tivemos a oportunidade, eu estava nessa Câmara em maio de 2022, de fazer um seminário sobre a questão da saúde mental aqui, e eu lembro que pessoas muito especialistas nessa área, pessoas que estudam isso e que trabalham essa luta há anos aqui no Rio Grande do Sul, que, diga-se de passagem, é um dos primeiros estados que colocou as leis contra esses manicômios e as práticas que acontecem lá dentro. E aquela ocasião, que está fazendo 2 anos, portanto, foi mostrado e nós fizemos um pedido de informação, foi aprovado aqui por essa casa, com várias questões, fruto daquele debate. E uma das questões eram as leis que, infelizmente, não estavam sendo cumpridas, inclusive em nível nacional, federal, estadual, mas aqui em Caxias também, em relação a essas casas, né? E a gente visitando também vê como as pessoas lá estão, de uma certa forma, até robotizadas, e isso precisa ser mais investigado, discutido e debatido. E maio também é o mês do Maio Furta-Cor, uma lei também que a gente aprovou aqui, mas esse ano todas as atividades previstas foram suspensas em função dessa tragédia que estamos vivendo, mas que também coloca a questão da saúde mental das mulheres, das mães. E eu queria dizer que, se essa lei servir para que a gente faça esse debate na sociedade, mas que também no município, para servidores, servidoras públicas que estão muito doentes, já vai ser um grande avanço. A juventude, eu fico bem assustada, assim, eu vejo cada vez pessoas mais jovens mesmo, tomando medicação, e às vezes não é uma, é 2, é 3. Isso, assim, é uma coisa assustadora, porque não era tão comum. Hoje parece que é raro a pessoa que não toma. A exceção é tu não tomar alguma medicação. Então, isso é uma coisa assustadora e não é individual. Não é aquele meu parente que eu coloquei lá naquela casa, que eu estou acreditando num tratamento, que eu sou responsável por ele e o problema é meu. Isto já é constatado. Essa questão da saúde mental, ela sempre vem, a maioria das vezes, por uma situação social que acontece, né? Nós vimos muito aumento depois da pandemia, só para dizer os mais recentes. Vamos ver muitos a partir de agora, e isso é uma luta de toda a sociedade. Então, nesse sentido, é um projeto que vai ser aprovado, mas que se espera, como tantos outros, que seja realmente
efetivado, no nosso caso, que a gente pode cobrar pelo poder municipal, através de, principalmente, de cada vez mais políticas públicas na área da saúde mental. Obrigada.